Há histórias que parecem simples até o instante em que uma única pergunta as rasga por dentro. No relato bíblico, tudo começa com a primeira família: Adão, Eva, 2 filhos conhecidos por nome: Abel, o pastor; Caim, o agricultor. 2 irmãos diante de Deus, 2 corações diante da prova, 2 oferendas colocadas no altar invisível da aceitação divina. Abel oferece o melhor do seu rebanho. Caim oferece do fruto da terra. E então, o drama começa a se adensar. Uma oferta é aceita, a outra não. O campo se abre como testemunha muda. O ciúme amadurece no silêncio. A inveja aprende a respirar. E o primeiro assassinato da história humana cai sobre a terra como uma noite sem lua. A Bíblia conta esse momento com uma gravidade que ainda fere. A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É uma frase que parece ecoar muito além do crime. Ela transforma o solo em testemunha moral. O sangue não desaparece. O sangue fala. O sangue acusa. E Caim, agora marcado por seu ato, recebe a sentença de errância. Ele será fugitivo e vagabundo, um homem arrancado do repouso, um homem condenado a caminhar com o peso do que fez. Mas é exatamente aí, quando a narrativa parece seguir em frente, que a pergunta surge como uma lâmina. Se naquele início havia apenas Adão, Eva e seus filhos, então, de onde veio a esposa de Caim? A pergunta não é pequena. Ela não é um detalhe periférico. Ela toca a estrutura inteira do relato. Porque o mesmo texto que apresenta Caim como exilado também o mostra temendo ser morto por quem quer que o encontrasse. E pouco depois, o mostra conhecendo sua mulher. Mais ainda, o mostra edificando uma cidade. Uma cidade. Não uma cabana solitária. Não um abrigo improvisado. Uma cidade. E então, a mente inevitavelmente recua e pergunta: cidade para quem? Esposa vinda de onde? Medo de quais pessoas? Durante séculos, a resposta mais comum oferecida dentro da tradição bíblica foi esta: Caim se casou com uma irmã, ou talvez com uma sobrinha, filha de Adão e Eva. Para muitos, isso encerra a questão. Para outros, apenas desloca o desconforto. Porque o texto de Gênesis não faz questão de preencher essa lacuna com clareza, e aquilo que mais tarde foi usado para completar o silêncio parece muitas vezes mais uma tentativa de salvar o enredo do que uma revelação nítida e serena. Alguns escritos antigos tentaram costurar o que Gênesis não explicou. O livro dos Jubileus dá um nome à esposa de Caim. Outros textos, como o chamado primeiro livro de Adão e Eva, falam de irmãs gêmeas, a de disputas matrimoniais e de um motivo mais íntimo e sombrio para o assassinato de Abel. Em certas tradições judaicas místicas, a terra para a qual Caim foi parece menos vazia do que se imaginava. E então surgem leituras alternativas, teorias de populações anteriores, hipóteses de uma humanidade fora do jardim, interpretações de Gênesis 1 e Gênesis 2, como se fossem 2 criações distintas. Tudo isso exerce fascínio porque nasce de um vazio real no texto bíblico. E quando uma lacuna se abre dentro de uma narrativa sagrada, o imaginário humano corre para preenchê-la. É o que sempre fizemos. Quando a revelação não fala, a especulação fala alto. Mas aqui é preciso fazer uma pausa honesta e reverente. Nem toda pergunta deve ser respondida com romances ocultos. Nem toda tensão do texto exige civilizações secretas. E, do ponto de vista islâmico, é justamente aqui que uma diferença profunda começa a aparecer. O Islã não herda a narrativa bíblica da mesma forma, nem a toma como intacta em todos os seus detalhes. O Alcorão confirma que Deus enviou revelação antes, confirma a origem de Adão.
confirma a realidade da primeira família, confirma o drama entre os dois filhos de Adão. Mas também corrige, purifica e recoloca a história em sua proporção exata. Onde outras tradições se tornam vulneráveis a confusões genealógicas, tensões cronológicas ou retratos teológicos problemáticos, o Alcorão recusa o excesso, protege a dignidade dos profetas e nos conduz ao núcleo moral da história. No texto corânico, a história dos dois filhos de Adão aparece sem o gosto de lenda ampliada. Não se fala ali para alimentar curiosidade, mas para curar o coração. O Alcorão não está preocupado em transformar os primeiros dias da humanidade em um quebra-cabeça sensacionalista. Ele vai direto ao ponto essencial. Dois filhos de Adão ofereceram um sacrifício. De um foi aceito, do outro não. O rejeitado, consumido pela inveja, ameaçou o irmão. E o irmão justo respondeu com uma nobreza que parece vinda de outro mundo. Mesmo se estenderes tua mão para me matar, eu não estenderei a minha para te matar. Eu temo a Deus, o Senhor dos mundos. É um detalhe de uma beleza tremenda. No relato islâmico, a dignidade moral do inocente se ergue no meio da violência. A primeira morte não é apenas um crime, é uma lição sobre inveja, temor a Deus, contenção e responsabilidade. Depois do assassinato, Allah envia um corvo, que cava a terra para mostrar ao assassino como esconder o corpo do irmão. E naquele instante, o homicida não parece um conquistador sombrio, nem um portador de segredos antigos, mas um homem humilhado por um pássaro. Um homem que derramou sangue humano, mas precisou aprender com uma criatura menor como lidar com a própria vergonha. Perceba a diferença de espírito. A ênfase não está em mitos periféricos. A ênfase está na condição humana. O primeiro homicídio nasce da inveja. O mal começa dentro. A terra aprende o gosto do sangue porque um coração não suportou a aceitação de Deus sobre outro. E a lição se estende até hoje. Por isso, o profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Allah estejam com ele, ensinou que nenhum assassinato injusto acontece na terra sem que o primeiro filho de Adão carregue parte de sua culpa, porque foi ele quem inaugurou esse caminho. A história, então, deixa de ser apenas antiga. Ela se torna presente. Cada violência posterior é uma sombra daquele primeiro gesto. Mas a pergunta continua nos observando. E a esposa de Caim? O Islã responde de forma sóbria, suficiente e coerente. Segundo o entendimento clássico dos estudiosos muçulmanos, Adão e Hawa tiveram muitos filhos. A tradição menciona que os nascimentos aconteciam em pares e que naquele estágio inicial da humanidade, Allah permitiu temporariamente que irmãos e irmãs de gestações diferentes se casassem entre si, como uma legislação excepcional para o início da espécie humana. Depois, quando a humanidade se espalhou, essa permissão foi abolida. O que mais tarde seria proibido não era proibido naquele primeiro momento, porque a lei divina se manifesta segundo a sabedoria do tempo, da necessidade e do propósito. Para algumas pessoas modernas, isso pode soar desconfortável, mas é preciso compreender uma coisa simples. O bem e o mal não são decididos por reflexos culturais passageiros. São definidos por Deus. Se Allah, em sua sabedoria, permitiu algo em um momento fundacional para dar origem à humanidade, isso não constitui contradição moral. Constitui legislação divina para uma fase singular da história. Do mesmo modo que certas leis foram reveladas para povos específicos e depois substituídas, também aqui há uma exceção ligada à origem, não uma norma permanente para toda a humanidade. E observe como essa resposta, embora breve, resolve a questão sem teatralidade, sem a necessidade de inventar povos pré-adâmicos escondidos além do jardim, sem recorrer a cronologias esotéricas,
sem construir um universo inteiro sobre o silêncio de um versículo. A esposa de Caim, no entendimento islâmico tradicional, veio da própria descendência de Adão. Não é uma solução apressada, é a consequência natural de uma humanidade que começa com um casal criado por Deus e se multiplica por vontade divina. Mas e o medo de Caim de ser morto por quem o encontrasse? A pergunta também aparece, e novamente a resposta não exige ficção grandiosa. Se Adão e Hawa viveram longamente e tiveram muitos filhos, e os filhos tiveram filhos, a população humana já poderia existir em número suficiente para justificar esse medo. O texto bíblico comprime tempo de forma frequente. Nem tudo acontece no mesmo dia da expulsão. Nem tudo precisa ser lido com a pressa de uma montagem moderna. A própria ideia de cidade nas escrituras antigas nem sempre significa uma metrópole no sentido contemporâneo, mas um assentamento. É uma comunidade fortificada, um núcleo humano em expansão. O escândalo muitas vezes nasce menos da revelação e mais da nossa leitura apressada dela. Quanto às teorias de uma humanidade anterior a Adão, ou de povos independentes coexistindo com a linhagem adâmica, elas podem seduzir porque parecem resolver problemas com grandiosidade. E, de fato, certos leitores gostam da sensação de descobrir o que supostamente estava escondido. Falam do registro sumério, de listas de reis antiquíssimos, de civilizações muito antigas, de supostas camadas de humanidade antes do primeiro homem bíblico. Mas do ponto de vista islâmico, isso não desfaz a verdade central de que Adão foi o primeiro ser humano e o primeiro profeta da humanidade. É importante dizer isso com clareza e serenidade. O fato de existirem civilizações antigas, cronologias complexas, lendas mesopotâmicas ou registros reais inflados não constitui prova de uma raça humana anterior a Adão no sentido revelado. Muitos desses materiais antigos misturam memória, religião, mitologia, propaganda e simbolismo. Não são revelação preservada. Não carregam o mesmo peso do Alcorão. O muçulmano não é obrigado a reconstruir sua crença a partir de listas de reis, cujos reinados impossivelmente longos já indicam um gênero literário diferente. Nem precisa submeter a palavra de Alá às fantasias acumuladas das civilizações que vieram depois. E mais profundamente ainda, o Islã nem sequer precisa desse artifício para parecer intelectualmente satisfatório. É justamente essa a força da visão islâmica. Ela não foge para o obscuro quando o claro basta. Ela não transforma silêncio em espetáculo. Ela não constrói doutrina sobre rumores. Ela afirma o que Deus afirmou, silencia onde Deus silenciou, e encontra nisso não pobreza, mas disciplina espiritual. Talvez seja isso que torna a narrativa islâmica mais firme. A Bíblia, em muitos pontos, deixa fissuras que foram sendo preenchidas por camadas sucessivas de comentário, tradição, especulação e tensão interna. Às vezes, essas camadas produzem histórias poderosas. Às vezes, produzem apenas novas dificuldades. O Alcorão, porém, fala com a precisão de quem não precisa se defender. Ele não tenta entreter a curiosidade pelo detalhe irrelevante. Ele nos dá exatamente o que cura a confusão do coração. Quando o Alcorão fala de Adão, ele não o diminui. Não o faz tropeçar em retratos degradantes. Não o abandona a uma narrativa teologicamente quebrada. Adão, no Islã, é criado por Alá com honra. É ensinado por Alá. Erra, sim, mas se arrepende com palavras ensinadas pelo próprio Senhor, e Alá aceita seu arrependimento. Não há ali o peso de um pecado herdado que amaldiçoa toda a espécie humana. Não há a herança metafísica de culpa
que paira sobre cada nascimento. Cada ser humano nasce em pureza natural, na fitrá, sem carregar o crime de outro. Esse ponto, por si só, já muda o clima inteiro da história humana. E isso importa aqui. Porque a história de Caim e seu irmão não deve ser lida como se a humanidade estivesse condenada desde o início por uma estrutura teológica insolúvel. No Islã, o primeiro assassinato não prova a ruína definitiva do homem. Prova sua liberdade, sua responsabilidade e sua necessidade de orientação. O mal não é uma maldição herdada. É uma escolha que emerge quando o coração se afasta de Allah. E a cura não está em genealogias ocultas, mas em submissão sincera ao Criador. Por isso, quando olhamos de novo para a pergunta quem era a esposa de Caim, percebemos que ela contém duas camadas. A primeira é histórica. Como a humanidade começou a se multiplicar? O Islã responde: pela descendência de Adão, sob uma legislação inicial específica permitida por Deus. A segunda é espiritual. Por que tantas pessoas sentem necessidade de transformar esse tema em mistério proibido, civilizações desaparecidas, códigos ocultos e conspirações textuais? Talvez porque o ser humano moderno, quando se afasta da revelação clara, passa a sentir atração pelo labirinto. O mistério lhe parece mais profundo do que a verdade simples. Mas nem todo labirinto é sabedoria. Às vezes, é só neblina. E há algo ainda mais belo na resposta islâmica. Ela preserva a unidade da família humana. Todos viemos de uma só origem. Todos pertencemos à descendência de Adão. Todos compartilhamos a mesma dignidade fundamental. Não existem aqui linhagens metafísicas concorrentes, povos humanos de naturezas separadas, mundos paralelos de criação brigando pelo início da história. Há uma humanidade só, um Criador só, uma responsabilidade só. O Alcorão chama a humanidade lembrando que fomos criados de uma única alma. Essa linguagem não fragmenta o homem, ela o reúne. Isso também significa que a história de Caim não é a história de outros, é a nossa história. A inveja dele vive em nós quando odiamos a graça que Alá deu a alguém. O silêncio do irmão justo nos confronta quando somos tentados a responder violência com violência. O corvo nos humilha quando descobrimos que, sem orientação divina, podemos ser inferiores em sabedoria até ao que rasteja ou voa. E a pergunta sobre a esposa de Caim, no fim, se torna quase um espelho. Estamos realmente buscando entendimento ou estamos só alimentando a fome por versões mais obscuras do que a verdade? O que impressiona no Islã é que ele não teme a razão, mas também não se ajoelha diante da ansiedade intelectual. Ele honra a pergunta legítima, mas não entrega a alma ao fascínio pela especulação. Ele responde o bastante para preservar a fé, a moral e a coerência. E onde a revelação não pretendeu prolongar-se, o muçulmano aprende a não transformar curiosidade em credo. Isso não significa que o tema seja sem importância. Pelo contrário, ele revela algo muito profundo sobre a diferença entre textos que chegaram até nós, atravessando camadas humanas, e a palavra de Deus, preservada com clareza. Quando a Bíblia deixa o leitor preso entre lacunas, remendos e tensões, o Alcorão devolve à história seu eixo. Deus sabe, Deus ensina, Deus julga com justiça, e o ser humano é responsável pelo que escolhe diante dele. Assim, a questão da esposa de Caim deixa de ser uma porta para o caos e se torna uma janela para a diferença entre duas visões de revelação. De um lado, uma narrativa em que o leitor muitas vezes precisa escolher entre silêncio desconfortável e construções tardias. Do outro, uma revelação que não alimenta o ruído, mas traz equilíbrio, que não nega a história, mas a purifica, que não se perde em curiosidades laterais,
mas conduz ao que salva. E talvez seja por isso que, ao final de tudo, a visão islâmica se ergue com mais pureza, porque ela não precisa diminuir Adão para explicar a humanidade, e não precisa multiplicar hipóteses frágeis para sustentar um versículo. Não precisa inventar povos ocultos para resolver uma lacuna textual. Não precisa carregar o peso de um relato teologicamente instável. Ela nos dá algo mais raro e mais forte: coerência sem artificialidade, profundidade sem confusão, reverência sem superstição. Sim, a história de Caim é trágica. Sim, ela é antiga. Sim, ela continua inquietando os que leem com atenção. Mas a verdade não está em transformar essa inquietação em mito crescente. A verdade está em voltar à revelação final, a palavra que veio corrigir o que foi distorcido, completar o que foi perdido e recolocar o ser humano diante do seu Senhor. No Islã, a pergunta encontra descanso. A esposa de Caim não precisa ser uma mulher saída de uma civilização esquecida antes de Adão. Não precisa ser a prova de uma humanidade paralela. Não precisa carregar o fardo de teorias grandiosas. Ela pertence simplesmente ao começo da família humana que Alá quis para a Terra. E a história que realmente importa não é a do exotismo dessa mulher desconhecida, mas a do coração que matou por inveja, da alma justa que recusou a violência, do arrependimento que não veio a tempo e da lição que Deus deixou para todos os filhos de Adão até o fim dos tempos. É aqui que o Islã triunfa em clareza. Ele recolhe os estilhaços das narrativas antigas e devolve à humanidade uma memória moralmente íntegra. Ele preserva a majestade do Criador, a honra dos primeiros enviados, a unidade do gênero humano e a seriedade do pecado, sem mergulhar em contradições desnecessárias. Ele nos mostra que a revelação verdadeira não existe para saciar a curiosidade doentia, mas para iluminar o caminho. E quando as névoas se dissipam, resta uma certeza serena. Não é o relato mais misterioso que está mais perto da verdade. É o mais puro. Não é a teoria mais escura que melhor explica o passado. É a palavra mais preservada. Não é a narrativa que mais multiplica vozes antigas, que mais se aproxima de Deus, mas a que fala com a limpidez da revelação final. Por isso, quando a pergunta voltar, quem foi a esposa de Caim? Talvez a resposta mais honesta, mais equilibrada e mais digna não esteja nas sombras de textos fragmentados, nem nas especulações de civilizações ocultas, mas no ensinamento claro de que a humanidade começou com Adão por vontade de Alá, cresceu por sua permissão, desviou-se por sua própria escolha e recebeu, aí enfim, no Islã, a explicação mais íntegra, mais pura e mais verdadeira de sua própria origem. E talvez essa seja a parte mais profunda de todas. A história nunca foi apenas sobre Caim. Sempre foi sobre nós. Sobre o que fazemos quando a inveja entra. Sobre o que acontece quando a revelação é trocada pela especulação. E sobre a misericórdia de Alá ao não nos deixar perdidos entre lacunas, mas ao nos dar, no Alcorão, uma luz que não vacila. No fim, é essa luz que permanece.